coisa que eu tenho que pontuar é: o Neto deve estar preparando a tanga, né? Não é a tanga. Que gente que o Ferreirinha desencantou. Incrível, né? É impressionante. Segundo, a gente está falando de um clássico com o São Paulo com um técnico ameaçado, mas que vem ameaçado já não é de hoje, e com o Santos sem técnico. Vamos falar primeiro do São Paulo, porque além de ter um Zubeldia brigando cair ali, né, na área técnica, o Quarteto Fantástico virou agora o Quarteto dos Homens Invisíveis, viu? Porque ninguém tá aparecendo, até porque tem departamento médico complicado no São Paulo. Tá cheio, né? O quarteto não existe mais. Gente, Lucas e Oscar machucados tem um bom tempo. Caleri se machucou de maneira muito grave agora no último jogo, infelizmente, vai ficar fora. O departamento médico do São Paulo não disse quanto tempo exatamente, mas é difícil que o Caleri volte nessa temporada. E o Luciano virou reserva, né? Já nas últimas partidas, talvez jogue contra o Santos. Então, aquele quarteto se dissolveu. A gente precisa saber quando é que Oscar e Lucas voltam, porque eles fazem muita diferença no time do São Paulo. É por isso que eu digo, né? Talvez seja covardia colocar toda a culpa nas costas do Zubeldia, né? Concordo. Não é correto. É claro que ele tem os erros dele, mas ele também vai buscando alternativas num elenco super enxuto, né? Mas concordo com você, ele está sob pressão. Uma derrota para o Santos no Morumbi, uma eventual derrota para o Santos no Morumbi, o Santos com o César Sampaio de interino, certamente vai fazer essa pressão aumentar demais para cima do Zubeldia, e aí eu não sei se ele aguenta. Olha, o Zubeldia que tem à disposição também o meio atacante, o Luca, né, que é do Sub-20 do São Paulo. Bom jogador. E agora todo mundo fala sobre olhar para a base com mais carinho, então acho que o Zubeldia ganha também, né, o Luca para poder atuar e entrar contra um Santos, que aí tem um garoto, ex-garoto, que já não é mais garoto há muito tempo, mas o Neymar, que novamente está lesionado e não entra em campo mais uma vez, agora a gente sabe por quanto tempo, né? De novo, né? Teve uma nova lesão, o Neymar. Ontem, o departamento médico do Santos, a diretoria do Santos também emitiu uma nota oficial. E nessa nota, o Santos fez questão de dizer que essa nova lesão do Neymar não tem a ver com a última lesão, porque a gente pensa logo de cara o seguinte: poxa, voltou e não deveria ter voltado, né? Embora tenha sido na mesma coxa, foi um outro músculo agora que tirou o Neymar de ação. E a gente não sabe ao certo, vai ficar um mês fora, um mês e meio, 2 semanas, não dá para saber, o contrato termina no meio do ano, possivelmente o Santos vai renovar. No lado do São Paulo, no lado do Santos, para cima da diretoria de uma maneira geral, para a contratação de um novo treinador. Lembrando que o Santos disputou 16 partidas já agora em 2025, 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Realmente não é um número muito bom para um time que acabou de subir da Série B, mas é o Santos. A gente sabe que tem uma pressão muito maior, é dos grandes de São Paulo, então precisa mostrar ainda muito mais, né, dentro do Campeonato Brasileiro aí. E Pedro Caixinha demitido, 4 meses de comando. Já é o 4º técnico sendo demitido nesse Campeonato Brasileiro, a média de um né? por rodada, né? Um negócio incrível. Rafael ou Brazão? Boa disputa, né? Mas eu vou de Rafael. Rafael, nos últimos jogos, está agarrando um nível incrível e só não perdeu o Botafogo por causa do Rafael. O Brazão não falhou nem nada e o Rafael está agarrando um nível muito bom. Escolheria ele. Eu lembro que você é carioca toda vez que você fala agarrando. Porque só carioca fala pro goleiro agarrar. Rafael ou Brazão? Putz, cara, eu vou deixar pra você resolver, cara. O Brazão, acho que ele já vem pedindo passagem faz tempo. Ele manteve uma titularidade depois da volta de um cara que é ídolo do torcedor e tal. E, cara, inclusive vem de um jogo com defesas muito boas contra o Atlético. Fez uma absurda num lance de cabeça no segundo tempo. Ele normalmente faz muitas defesas bem boas. A torcida do Santos lá tem o... não sei o que... Il é o melhor goleiro do Brasil. Acho que é um exagero pro Brazão, mas eu não vejo essa cantoria da torcida do São Paulo. É que a torcida do São Paulo é um pouco mais desconfiada. Exatamente. Principalmente com goleiros. Mas eu prefiro o Brazão. Eu prefiro o Rafael aqui, tá? Acho que o Rafael mantém uma regularidade maior por mais tempo. Gosto do que o Rafael apresenta. Então, Rafael eu escolhi. Tá tudo bem? Ô, produção, você fica tranquila? Obrigada. Cedric ou Léo Godoy? Nossa! Cara, foi muito genuíno. Eu acho até por estar fazendo mais de um papel e o segundo papel ser melhor até que o primeiro, está surpreendente, inclusive, Ferrarese e Cedric jogando juntos em alguns momentos, eu vou no Cedric. Ai, senhor. O Léo Godoy eu vou te falar. Eu vou no Cedric, porque hoje é impossível alguém votar no Léo Godoy em nenhum cenário.
Cara, assim, ele Eu tenho realmente muita dó tá da muito gente mal. fazer isso, cara. Não, mano, é Não, mas não é verdade. nada contra ele, não, assim. Não é, quer dizer, não é nada contra. Não é nada mó contra. favor, Não é nada O futebol contra dele. vida e obra. Eu tô falando o sei, momento. velho. O momento dele é muito ruim. Não, cara. ele é- O momento dele é e é daqueles. extenso, eu diria. O momento dele é daqueles que não escalar é preservar o jogador. É. Sinceramente. É. Sim. Coitado. Não, de verdade, eu também não gosto disso, não, Formiga, mas Eu também assim, a não verdade gosto, mas é é que, que, pô, ele entra em campo, o torcedor É já porque fica. a gente já viu alguns caras passando por isso, por exemplo, o Wesley passou por isso algumas vezes, lateral do Flamengo. Cara, acho que não nesse nível. Passou sim, até pior. É, viu? não sei se Não, é não, esse não. nível. Ele pode ter passado do tratamento das pessoas, mas não do futebol apresentado, sim, quero não, claro, dizer. tá daí. Isso que eu quero falar. ninguém- É. Arboleda ou Zé Ivaldo? Cara, o Zé Ivaldo fez o gol no último jogo e o Arboleda fez um jogaço, mas aí pra mim é um abismo de jogador, eu vou botar no Arboleda. Arboleda. Arboleda? É, eu vou no Arboleda, que é mais jogador, e acho que nunca teve uma fase ruim, eu acho. O Zé Ivaldo é um personagem muito peculiar, viu? Eu acho que o torcedor do Santos tá começando a gostar, meteu o gol contra o Galo lá, imitou. Galinha. É mó figura ficou ele. na velho. bronca com Ficou. Ele jogou no Cruzeiro, né? Mas ele é um cara de muita personalidade, assim. Eu gosto, às vezes ele sai rabiscando assim loucamente, né? Dá uns tilt, mas é Arboleda. Né? Ele quase foi expulso, né? Quer dizer, ele foi expulso, mas o juiz foi no VAR Também e é uma viagem do árbitro dar um cartão voltou. vermelho naquilo. Não ri. E ficou, a bola ficou bem paradinha, né? No lance, tipo. Foi esquisito. Alan Franco ou Gil? Puta, acho um bom duelo. Rapaz, Acho eu um acho um bom excelente duelo. Eu acho que o Alan Franco foi ganhando Eu acho que é o melhor zagueiro de São Paulo hoje. regularidade. Cara, que assim, o Gil não estava nem projetado de ser titular, né? O Caixinha meio que cagava assim pra... E o Gil não só passou a ser titular como capitão da equipe, né? Na ausência E do o Caixinha do foi Neymar embora e tal. E agora. o Caixinha foi embora. E o Gil tem pouco... Cara, assim, eu acho o Gil mais jogador, tá? E eu acho que ele Eu também. tá muito bem, eu vou votar no Gil. É Gil. Você vai com o Gil também? Eu vou com o Gil também. O Alan Franco acho que faz um bom ano, mas acho que o Gil, depois que voltou, melhorou bem o time do Santos e talvez se não fosse o Gil, a situação do Santos fosse pior. Então, para um jogo assim, se eu tivesse um para escalar, eu escalaria o Gil. Então, o Gil é o primeiro voto que a gente tem aqui no Santos. Gil que foi consolar o Ney, né? Quando ele começou a chorar ali. É A que- gente e ainda foi não logo sabe depois do gol, a né? gravidade da lesão e tal. O Lucas Mussetti, do UOL, ele trouxe a informação que frustrou muito o Santos, porque... E aí é a aspa dele, tá? Da apuração. O Neymar, ele tava 100% recuperado da lesão que ele tinha tido. Ah, o E aí Ricardo- estão tentando entender se Que foi aconteceu? uma relesão ou se foi um susto dele ter sentido uma fisgada e aí o mental... Putz, vai pro espaço e ele não conseguiu, vai ter que passar até esse momento o exame de imagem para momento que saber. a gente tá gravando aqui na ainda não quinta-feira, tem dia nenhum- 17. ainda não O que tem o Ricardinho nenhum- falou? Você disse? Não, o Ricardinho falou, porque teve uma tentativa, né, dele voltar e ele voltou a sentir antes, durante os treinos ainda. E o Ricardinho falou, não, agora ele vai voltar só quando ele tiver 100%, nem que isso demore muito tempo. E foi o caso, né, demorou pra ele voltar. Em 45 dias. É, então, eu imagino que seja a mesma informação do Mussetti que tu falou, né? Isso. Enzo Dias ou Escobar? Acho que Escobar é uma das melhores figuras do Santos na temporada, mas acho que Enzo Dias está jogando mais. Então acho que é um bom duelo aí, mas vou de Enzo Dias. Boa contratação essa do São Paulo, o Enzo Dias. Você vai com ele Não, também? acho que é muito Enzo Dias, desde que chegou muito bem. Inclusive, acho que o São Paulo briga para ter talvez os dois. Olhando o lateral esquerda, acho que o São Paulo talvez tenha a lateral esquerda mais equilibrada do futebol brasileiro. Tem o Wendel, né? O Wendel e Enzo Dias com características, alguma coisa parecida, mas muito complementares. Você vê ali, para o Flamengo tem o Alexandre e o Ayrton Lucas, mas acho que tem uma diferença muito grande ali. O São Paulo é muito equilibrado, cara. Assim, belas opções. Viu? Eu acho que eles contrataram o Wendel para ser titular, mas o Enzo Dias É. pegou esse lugarzinho. Alisson ou João Schmidt? Alisson ou João Schmidt? Putz, assim, para primeiro homem, é que o São Paulo hoje tá jogando sem nenhum, né? Mas Acho no que geral. acho que é o grande drama, inclusive. mas no geral, acho que o Alisson, né? Você vai com quem? Eu vou com o Alisson também, né? Acho que Eu o João sou- Schmidt tem algumas questões ali de posse de bola, de saída de bola. Acho que o Alisson tem feito isso melhor, jogando bem, então vindo de uma lesão grave, poderia ter tido ali algum tempinho para ele se ajustar e sofrer um pouquinho, mas tem jogado bem, vou de Alisson. Eu sou fã do Alim, mas assim, eu acho que ele dá uma sofrida sem ter um primeiro cara ali. Eu acho que ele dá uma sofrida. Bom, o time dá uma sofrida e aí ele naturalmente É também. que os dois machucaram, né? O Pablo Maia e depois o Luiz Gustavo.
Não, acho que antes o Luiz Gustavo até, não? Não, acho que foi Pablo Maia, Luiz Gustavo. Ah, tava machucado, voltou e tava machucado. Eles fizeram Voltou e machucou. eles fizeram alternando. Aí agora estão os dois juntos. Marcos Antônio ou Gabriel Bom Tempo? Eu vou votar no Bom Tempo, cara. Eu acho o Marcos bom, Antônio menino. muito inconstante, muito irregular. Às vezes ele é melhor indo para a área adversária do que protegendo a área dele. E o Bom Tempo, cara, assim, não entendi o que o Caixinha quis fazer no jogo que ele barrou o Bom Tempo, que foi Fluminense, pode ser? Fluminense. O jogo que ele barrou o Bom Tempo, assim, inexplicável a decisão de barrar o Bom Tempo. Assim, não tem nenhum tipo de cabimento. Cara que tem dado dinâmica, se precisar cair pela ponta, ele cai. Sim, tenho gostado muito do Bom Tempo, vou no voto nele. E o Caixinha já tinha sinais de como é que funcionava o time sem o Bom Tempo, né? Porque no Exatamente. Paulista, o Bom Tempo consegue a vaga, aí a escala. Aí daqui a pouco ele tira, Inclusive, o time faz cai. um jogaço contra o São Paulo. Aí depois o Bom Tempo sai, acho que um desses jogos, sei lá. E aí o Santos cai e o Bom Tempo volta. Você vai de Bom Tempo também? Eu vou de Bom Tempo. Bom Tempo sempre cai bem, né, Formiga? Perfeitamente. Pô, que Ave Maria. sol, caralho. Dá louco. 24 graus com sol é beira a perfeição. Isso aí, isso é Bom Tempo. Exato. Excelente de onde que é o tempo, eu Bom diria. Tempo? Sabemos? De onde que é o Bom Tempo, o jogador? Não sei. Ele deve, tomara que ele seja de um lugar Com a praia, né? Com certeza não é de São Paulo. que faça um bom tempo. Luciano ou Roleiser? Luciano Roleiser. Cara, assim, o Luciano, ele... Entrou bem mal, né? Chuvas e trovoadas, o Roleiser tem um corte bem menor do que o do Luciano, que já tem mais serviços prestados, mas também tem mais oscilações. Mas eu acho que, assim, pelo todo, são jogadores também com características bastante diferentes, né? Mas eu vou de Luciano. Boa. O Guilherme Bom Tempo é natural Guilherme de... não, Gabriel. É Gabriel, acho, né? Gabriel, perdão. Gabriel Bom Tempo, ele é natural de Uberaba, não tem praia. Olha aí, menino, que coisa. Mas pelo menos um matinho, né? O negócio não é umas serras, não tem. Um hotel fazenda? Um hotel fazenda. Deve ser um bom ambiente para respirar. Isso, ar puro. ar puro, Um bom tempo. exatamente. Você votou em quem, desculpa? No Roleiser ou no Luciano? Não, no Luciano. Luciano. Você vai com quem? Bom. É que o Roleiser ainda não aconteceu, né? É. Eu sinto que nessa função o Roleiser é melhor do que o Luciano. Mas eu vou ser justo, eu vou votar no Luciano. Luciano leva essa. Lucas Ferreira ou Barreal? Acho que o Lucas Ferreira tá oscilando bem menos do que eu imaginava para um garoto, sendo, né, um garoto que está entrando num time que o trabalho não é muito acolhedor, acalentador para os jovens, mas acho que ele está se impondo. O Barreal fez gol no jogo contra o Galo, acho que tem feito um papel importante ali, mas acho que o Lucas Ferreira se sente mais à vontade de fazer, eu vou votar nele. Lucas Ferreira, você vai com quem, Formiga? Lucas Ferreira fez uma baita copinha, né? Diga-se de passagem, assim, foi um dos melhores jogadores do time ali, junto com o Rian Francisco, que agora, infelizmente, acho que com a lesão do Caleri aí vai acabar, vai ganhar um minuto aqui e outro ali, né? Que o André Silva vai ser titular, sim, né? vai, mas acho que pelo menos um minuto ele... aqui, outro ali aos 43, aos mas 40. cara, não é possível, tem que dar mais tempo, cara, não é possível. Mas Ferreira, Lucas Ferreira. Perfeito. Ferreirinha ou Guilherme? Nesse bom momento é duelo. muito... Não, hoje nesse Ferreirinha. momento é muito Ferreirinha. Nesse momento muito o Guilherme Ferreirinha. é impressionante como decaiu, né? Impressionante, tomada de decisão, eficácia e todos torcendo aí pro Ferreirinha chegar tomada de decisão é um problema do Você Ferreirinha. está ansioso para que ele ver tá Neto? melhorando. É Você curioso. está ansioso né? para ver o craque Neto de tanguinha de oncinha? A gente sai da mermice, né? Acho que vai ser no mínimo curioso. Qual é a promessa dele? O Neto falou. 10 o Ferreirinha gols não do fazia Ferreirinha um gol na temporada. Acho que o Ferreirinha não fazia um gol havia 9 meses. Aí o Neto falou que não vai fazer gol, não faz gol. Se fizer 10 gols, eu apresento o programa de tanga com estampa de oncinha. Pô, vou morrer. E aí, desde então, o Ferreirinha entrou em campo 3 vezes e fez 4 gols. A Band tá assim, cara, o que tá acontecendo? Procurando desde já uma tanguinha de oncinha. Ferreirinha também é o teu voto? Eu conheço Ferreirinha de outros carnavais, né? Porque Ferreirinha é base do Grêmio. Mas acho que ele tá melhorando aí na tomada de decisão, mas é um problema. Eu espero que ele mantenha e que tenha sido um crescimento efetivo. O primeiro momento dele no Grêmio é bem legal, né? Tomando um monte de decisão errada. E principalmente mas quando tomando vinha um monte do de banco, decisão errada. E principalmente quando vinha do banco. Exato. Quando virou titular, já deu ali uma oscilada. Exato, mas toda vez que ele faz gol,
pelo São Paulo, o meu pai manda mensagem. Fala do Ferreirinha agora. Fala do Ferreirinha agora. Fala do Ferreirinha agora. André Silva ou Tiquinho? O Caleri, a gente ainda não teve a confirmação, mas pelo visto é uma lesão grave, de longa duração. O André Silva... Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O São Paulo acabou de postar, na hora que a gente está gravando. Que pena. E você sabe que eu sou Caleri Zete. Vocês aqui nesse programa mesmo dizem que eu sou Caleri Zete. E devo ser mesmo. Que pena. Mas nesse daí, o André Silva acho que tem entrado bem. Eu acho que para um jogo decisivo eu iria de Tiquinho, que acho mais jogador. É pequeno Tico? É Tico. Tico eu gosto muito. Engraçado, né? Tico não significa nada pra vocês, né? Ou significa? Significa, uma coisa pequena, um tico de gente. Tu vê. Na minha terra, Tico é... O Zubeldia tendo que fazer pelo menos uma mudança no ataque. Claro, Jonathan Caleri, que teve, infelizmente, o diagnóstico da sua grave lesão no joelho, vai ficar de fora aí por vários meses, então o Zubeldia não poderá mais escalá-lo no time titular. Então, possível São Paulo que tem Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Wendel ou Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira ou Cédric Soares, um pouco mais avançado por ali, Ferreirinha e também André Silva, mais ou menos a cara do time que a gente viu nesses últimos jogos contra o Botafogo, contra o Aliança Lima, o Cruzeiro também, mas com essas pequenas alterações, amanhã no caso, o André Silva entrando no lugar do Caleri como titular, é o que a gente espera, seguindo a lógica do que vem sendo a utilização do centroavante pelo técnico Luiz Zubeldia. A última atividade acontece na manhã deste sábado e a gente vai ter toda a definição do trabalho, dessa preparação do São Paulo para o Clássico Sansão de amanhã, às 4h. JP, o São Paulo, então, fechando a sua preparação hoje para esse Clássico, tentando buscar sua primeira vitória no Brasileirão e com mais uma alteração forçada, o Caleri saindo do time e o André Silva entrando na equipe titular. O Caleri acabou sendo o desfalque aí do último jogo, né? Aliás, se machucou, se tornou o desfalque no último jogo por conta da lesão no ligamento. É uma lesão que provavelmente compromete toda a temporada do atacante argentino, que não vinha já num bom momento, há algum tempo já não desempenhava o esperado, e agora com a lesão parece que é aquele fim melancólico de temporada para ele, que já começou mal e agora com uma lesão, né? A gente fica triste porque é um cara muito querido, é um cara muito importante na história recente do clube, fez gol na final do título mais importante dos últimos anos para o São Paulo, então ele tem sua importância, ele tem a sua identificação com o clube. Eu não gosto de chamar ele de ídolo, ou considero ídolo. Tem muita gente que considera e eu respeito isso. Não considero ídolo, mas considero um jogador muito importante para o São Paulo Futebol Clube. E você perder um jogador desse não é só uma perda dentro de campo, é uma perda fora de campo. O Caleri é o capitão do time. O torcedor gostando ou não, elogiando ou não, ele é o capitão do time, ele é muito importante internamente. Isso, claro que é um baque para todo mundo, não só para o atleta. E vem no momento que o São Paulo passa por outras dificuldades. Zubeldia pressionado, um time que não desempenha, muita reclamação, pressão por parte da torcida, erros de administração com adiantamento de valores, mas isso a gente ainda vai falar também mais pra frente, talvez do programa e dos outros programas também vamos falar, mas erros também de gestão que culminam com os problemas dentro de campo. Então, cara, é uma situação, um momento delicado para o São Paulo, um momento de preocupação, de agonia para o torcedor, porque fica aquele sentimento, aquela dúvida também, né? Como é que vai ser a temporada do São Paulo, restante temporada? Começa com um time montado, talvez na expectativa de chegar longe das competições, e nesse momento coloca aquela incógnita, né? Então, vamos ver como que o São Paulo vai reagir a essa lesão do Caleri, aos problemas que vem acontecendo. E torcer para o Lucas e o Oscar e o Pablo Maia voltarem o quanto antes, porque o São Paulo precisa muito desses 3 jogadores. Precisa muito. E com relação à escalação, você mudaria alguma coisa? Seria mais ou menos a estrutura dos últimos jogos, só com essa alteração? Ou teria algo que você faria de diferente para esse jogo contra o Santos? Cara, eu colocaria o Cédric Soares na lateral, certo? Colocaria ele na lateral, na posição de origem dele. E colocaria o Lucas Ferreira mais à frente. Eu acho que o São Paulo precisa de atacante. Eu acho que o São Paulo joga em casa. Acho não, né? Joga em casa, mas acho que o São Paulo precisa propor o jogo. O São Paulo precisa ir pra cima do Santos.
A defesa do Santos é uma defesa frágil, que sofre algumas dificuldades. Então, nesse caso, o São Paulo não pode jogar uma postura mais defensiva. Eu acho que você jogar com 2 laterais, no caso o Ferrarese improvisado na lateral e o Cédric Soares mais à frente, é um erro. A não ser que você jogasse efetivamente com 3 zagueiros e colocasse o Cédric de ala. Que aí eu até entendo, o Cédric já tem uma certa idade, que não aguenta tanto assim a marcação. Agora, se for para jogar com uma linha de 4 defensores, você joga só com um lateral. Se não for usar o Cédric Soares, pode usar o Ferrarese. É que eu não gostei muito das partidas do Ferrarese nos últimos jogos. Achei que ele deixou a desejar um pouquinho na marcação e seria a vantagem dele em relação ao Cédric, né? O Cédric tem um apoio melhor, tanto que ele dá assistência pro gol do Ferreirinha contra o Cruzeiro, participa do gol do Alisson contra o Talheres. Então, o apoio ofensivo do Cédric Soares, por ser lateral de origem, ele é superior ao do Ferrarese. O Ferrarese tem uma parte defensiva melhor, tem mais fôlego, é mais novo, mas nos últimos jogos achei que ele estava um pouquinho exposto, achei que ele não estava entendendo muito bem a função e se atrapalhou um pouquinho. Talvez ele tenha alguns problemas de marcação no lado direito, então talvez você colocando o Cédric Soares, que já é da posição, você ganha um apoio importante, uma dobradinha com o Lucas Ferreira, e aí de repente você também mantém um padrão defensivo. Mas claro, se o Zubeldia optar pelo Ferrarese, aí mantém o Lucas Ferreira no ataque. Aí o Cédric, na minha opinião, teria que ir pro banco. Eu acho que você tem que ter sim 2 pontas de velocidade para você pressionar mais o time adversário, criar mais situações e você também ter o escape no contra-ataque. Clássico importante amanhã para o São Paulo, que ainda não venceu no campeonato, e o técnico Zubeldia está bastante pressionado. Uma derrota contra o rival pode até custar o emprego do técnico argentino. Vamos ver aí no campinho, tem 2 dúvidas na escalação. Na lateral esquerda, Enzo Dias ou Wendel, e na ponta direita, Cédric Soares, que é lateral direito de origem, ou o jovem Ferreira. E se a cria de Cotia for o escolhido, aí teremos Ferreira e Ferreirinha no ataque do São Paulo. Parece até dupla sertaneja, né, Jodé?